Uma coisa importante para que a gente faça de fato as operações de receita funcionar é entender alguns fatores de desalinhamento que precisam ser ajustados antes que a gente avance nessa construção, nessa esteira. O marketing diz que manda leads bons. Venda diz que o lead chega frio. E o pós-venda diz que o cliente foi mal vendido. E todo mundo tá certo e é errado ao mesmo tempo. E nesse vídeo a gente vai resolver de vez esse desalinhamento entre marketing e vendas, sem reuniões intermináveis e também sem achismos. A briga entre marketing e vendas, ela não é pessoal, é estrutural. E você pode até achar que ela não existe, não faz parte do seu negócio, mas a verdade é que muitas vezes essa guerra, ela é silenciosa e financeiramente muito prejudicial. Marketing tem meta de volume. Gerou lead? Cumpriu. Vendas tem meta de fechamento, mas lead ruim não fecha. Cada área mede o que lhe convém, e aí surge o problema clássico. Marketing diz que gerou 500 leads no mês, mas que venda só qualificou 30, ou disse que um baixo percentual é o que prestava. Quem tá certo? Os dois, essa é a verdade. Porque eles nunca definiram juntos o que é um lead bom. E o ponto de partida tem um nome: SLA. SLA significa Service Level Agreement, ou um acordo de nível de serviço. Entre marketing e vendas, ele define dois compromissos fundamentais. Marketing se compromete a entregar volume mínimo de leads qualificados por mês, com critérios bastante claros: perfil de empresa, cargo do contato, comportamento desejado ou média de faturamento, enfim, aqueles dados que vendas coloca como fundamentais para dizer que esses leads são bons ou não. Mas venda também se compromete a dar tempo máximo para o primeiro contato após receber o lead, geralmente 24 horas logo após as conversões ou qualificações, e sempre um feedback muito claro sobre essa real qualidade. Sem esse acordo, cada área trabalha com expectativas diferentes. Com ele, existem responsabilidades compartilhadas. E aqui tem pontos muito importantes. Tão importante quanto o marketing ter clareza sobre qual é o perfil desejado, quais são as características que validam a qualidade desse lead, é realmente venda se comprometer e entender que um lead gerado através dos canais digitais não pode ser prospectado com a mesma metodologia do canal outbound. E é aqui que está o erro que a gente mais vê nas empresas B2B. Marketing define o MQL, o lead qualificado, sozinho, e vendas define o SQL sozinho. E as definições nunca conversam. Então, MQL é o Marketing Qualified Lead. É o lead que o marketing considera pronto para ser abordado, com base em perfil e comportamento. Que nem eu falei, cargo, segmento, páginas visitadas, conteúdos baixados. E SQL é o Sales Qualified Lead, ou seja, é o lead que para vendas validou e aí ele considera pronto para negociar. Tem dor identificada, orçamento e envolvido. O problema é a passagem entre esses dois e a compreensão de que são etapas diferentes dentro do teu funil. E aí a gente precisa entender quem decide quando um é MQL vira SQL. E a resposta tem que ser construída em conjunto, porque marketing não é um pré-vendas. Né? E aí a vendas ainda precisa fazer esse fator de pré-qualificação a partir desse ICP definido. Então, marketing e vendas precisam sentar, olhar pelo menos os últimos 90 dias de dados e definir o que os clientes que fecharam tinham em comum antes de chegarem em vendas. E esse critério vira, então, o critério de MQL. Dados, não opinião. Já com esses critérios definidos, a tecnologia entra para automatizar o que hoje depende que alguém lembre de fazer. Por exemplo, quando o lead atinge o score definido para ser então um MQL, um lead qualificado por marketing, o CRM cria automaticamente uma tarefa para o vendedor responsável ou para o pré-vendas responsável. Com o contexto, o que ele visitou, o que ele baixou, qual foi o último ponto de contato, essa pessoa não recebe só um nome e e-mail, ela recebe uma história daquele lead. E isso reduz o tempo do primeiro contato, aumenta a taxa de conversão, permite uma abordagem mais personalizada e específica e elimina o vácuo que mata a oportunidade todo dia. Ferramentas sem processo definido não resolve, mas o processo bem definido com a ferramenta certa escala. Mas antes de tudo tem um ponto essencial, que é clareza. Ambas as áreas precisam ter essa clareza, o que é um MQL e o que é SQL. E aí, muito bem, porque foi aí que você definiu o teu SLA. Alinhou o que é um MQL, o que é o SQL, automatizou a passagem de bastão, mas tudo isso exige revisão, supervisão. Daqui a uns 3 meses, provavelmente o mercado mudou. E a estratégia também muda e o time também muda. E é por isso que HeavyOps não é só um projeto. É uma estrutura permanente de alinhamento. A revisão de SLA ela deve ser feita pelo menos trimestralmente. Atualização dos critérios de qualificação quando os dados mudarem também. Reunião mensal entre as áreas é fundamental. E não para discutir culpa,
mas para olhar para os números juntos e acertar o melhor caminho. Alinhamento aqui não é um evento, ele precisa ser um hábito operacional. E eu espero que esses vídeos estejam te ajudando a entender aquilo que parece ser básico, né? Aquilo que eu chamo de metodologia FF, ABF ou feijão com arroz bem feito, mas que a gente ignora na nossa rotina, que a gente deixa passar despercebido quando a rotina acaba nos engolindo. E é por isso que ainda nos próximos vídeos a gente vai falar sobre dados e tecnologias e como medir, qual ferramenta faz sentido e como montar um stake de operações de receita sem complicar. Então eu espero que você continue seguindo a gente e assistindo a sequência da nossa playlist sobre Heavy Ops.